Fala aí, meus amigos, tudo bem? Professor Casanova aqui na área. A gente vai dar continuidade aí à cinemática vetorial, né? E vamos aplicar aqueles conhecimentos de vetores nessa parte de movimento, tá? Que é o objetivo maior aqui, é estudar o movimento, tá? Da cinemática. Então, vamos começar com o movimento bidimensional, movimento 2D. Eu vou colocar o meu sistema de coordenadas aqui, tá? Então, sistema cartesiano para começar, sistema que a gente está acostumado, né? Eixo X e eixo Y. E vou colocar a minha trajetória S. Tá aqui, ó. Essa é a minha trajetória S. Beleza? De uma formiguinha andando no piso, sei lá, alguma coisa assim. Tá? De um carro numa estrada. Ok? E eu vou analisar esse movimento aí dessa trajetória vetorialmente, né? Escalarmente a gente já fez. Eu já sei que aqui eu tenho a posição S1, né? Aqui eu tenho a posição S2. Essa trajetória aqui, esse pedaço de trajetória é o meu ΔS, tá? Esse é o meu ΔS, que é o S2 menos o S1, beleza? Então, esse aqui é o meu ΔS, e ele representa a distância percorrida. E distância é uma grandeza escalar. Então, quando eu calcular a velocidade média nesse trecho, eu vou estar calculando a velocidade escalar média. Tá? Vou até escrever aqui, ó, distância, né? Ou seja, é um escalar. E aí a gente já sabe mexer nisso aí. A gente já viu como é que mexe nessa parte aí de velocidade média escalar, ou velocidade escalar média, né? De distância como um escalar. E agora a gente vai ver a parte vetorial. Tá? Eu vou usar outra cor aqui, ó, para a gente visualizar bem. Vou usar o azul, mais ou menos escuro aí, um azul normal. Tá? Bom, o que é posição? Posição é a localização de um ponto, tá? Do ponto de vista escalar, a posição é um pontinho na minha trajetória. Então, quando eu quiser determinar o pontinho S1, eu vou lá na trajetória, vejo qual é a marcação, né, no S1, na trajetória, e digo, essa aqui é a posição S1. Do ponto de vista vetorial, essa posição é em relação à origem, ao referencial. Tá? Então, lá na trajetória, só voltando aqui rapidinho, eu poderia escrever isso aqui como 0, né? E aí cada ponto na trajetória seria uma posição em relação a esse 0. Do ponto de vista vetorial, não. A minha origem está aqui, ó, no meu sistema de coordenadas. Tá? Então, para eu determinar a posição S1, eu vou associar isso a um vetor posição em relação à origem, em relação ao referencial. Tá? Então, o meu vetor posição é isso aqui, ó. Ele sai da origem e indica qual é a posição do móvel naquele instante. Tá? Do móvel aí, sei lá, na posição S1. Beleza? Para não confundir o S com o vetor, eu vou chamar esse vetor aqui de R. No caso, R1, né? R1. Beleza? Veja que o R1 tem uma componente x1 e tem uma componente y1. Tá? Beleza? Só que ele está em movimento na trajetória, então ele determina também outras posições. Por exemplo, a posição S2 aqui, ó. Tá? Posição S2 aqui. Para não confundir a posição S com o vetor, eu vou chamar isso aqui de R2. R2. Vetor R2. O R2 também tem uma componente x2, tá? E um valor de componente em y chamado y2. Então, só para fixar, quem é o x1? O x1 é esse tamanho aqui todo, ó. Esse aqui é o x1. Quem é o x2? É isso aqui tudo, vai do 0 até aqui. Tá? O mesmo para y. Tá? Então, a componente x1 do vetor R1 é do 0 até a marca dele. E a componente x2 do vetor R2 vai do 0 até x2. Beleza?
Bom, aí você já sabe vetores, né? E a variação da posição vetorial é isso aqui, ó. Esse vetorzinho aqui, que eu estou tentando destacar, tá? Esse vetorzinho, ele é o meu ΔR, que é o R2 menos o R1. Tá? A posição final, R2, menos a posição inicial, R1. Tá? Ele é meu ΔR. Veja que esse ΔR tem a componente ΔX aqui, x2 menos x1, e ele tem a componente ΔY aqui, que é y2 menos y1. Posição final menos posição inicial. Tá? Como o ΔX é positivo, eu posso dizer que ele está num movimento progressivo em x. Como o ΔY é negativo, ele está num movimento regressivo em y. Tá? Mas o que eu quero que você entenda nesse início? Nesse início, é evidente a diferença entre o ΔS e o ΔR. O tamanho do ΔS nem sempre é igual ao ΔR. Vamos fazer um exemplo. Suponha aqui o Sol, tá? E a Terra em torno do Sol aqui, ó. Conhecendo o raio, né, da trajetória, a gente pode dizer que o ΔS é igual a 2πr, que é a trajetória aproximadamente circular. Considerando que o objeto saiu daqui e deu a volta completa, né, o ΔR é zero. É zero, porque ele sai de um ponto e chega no mesmo ponto. Então, não tem sentido, neste caso, eu calcular a velocidade vetorial. Tá? A velocidade vetorial não tem sentido. Somente a velocidade escalar. Beleza? Mas essa figura aqui tem que ficar clara para vocês. Eu tenho a trajetória e associo meu plano cartesiano como referencial e em cada ponto aí eu tenho um vetor posição. Tá? Eu tenho um vetor posição. Uma coisa interessante aqui, ó. Uma vez que eu conheço essas componentes do vetor variação da posição, né? Estou tentando fazer uma setinha aqui bem reforçada, apesar de estar bem feia. Tá? Uma vez que eu tenho essas componentes aqui, ó, do vetor variação de posição, a maioria dos movimentos, na maioria dos movimentos, essas componentes são independentes. Quando elas forem dependentes, aí a gente vai avisar, mas só para adiantar, quando o meu movimento depende de forças que são funções de velocidade, ou pelo menos do módulo da velocidade, eu acabo casando as duas componentes. Por quê? Vamos voltar aqui na parte de componente vetorial rapidinho. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, e aqui era o meu vetor v. Vamos supor que esse v seja a velocidade. Tá? Aqui é o vx na direção x, né? E aqui é o vy, esse aqui é o vetorzinho, né? E aqui é o vetorzinho vy na direção y. Tá? Aqui eu não desenhei em vetor, porque eu só coloquei o valor do módulo da componente, né? Então, assim, se eu quisesse desenhar o vetor, ele seria x1 na direção x, né? E o x2 na direção x. Como eu não desenhei essa direção x, só me interessou o módulo, aí eu não desenhei os vetorizinhos, só coloquei o tamanho do x1 e do x2, tá? Beleza. Aí, pela regra do paralelogramo, você pode ver que o v é igual a vx mais vy, y. Tá? E que o módulo de v, a norma de v, é a raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado por Pitágoras. Né? Ó, aqui é o vx, aqui é o vy, aqui é 90 graus. Então, por Pitágoras, essa hipotenusa, a gente usa essa equação aqui. Então, quando o meu movimento depende do módulo da velocidade, que não são movimentos que a gente vai ver agora, eu não posso separar
as componentes x e y. Por quê? Porque o módulo da velocidade coloca numa coisa só as duas componentes, ó, componente x e componente y, num valor só. Tá? Então, eu não poderia separar o meu movimento. Ok? Mas como não é o caso, aqui que a gente está falando, eu vou poder separar o x e o y. Então, eu vou analisar o movimento x diferente do movimento y. Tá? Eu vou poder fazer essa separação. Então, uma vez que a gente pode separar, eu tenho o seguinte: velocidade média continua sendo ΔS sobre ΔT, em que o ΔS representa a distância, e a velocidade vetorial média vai ser o ΔR sobre ΔT. Mas quem é ΔR? Ora, não é ΔX na direção x mais ΔY na direção y? Né? A gente não tem essa configuração. Se aqui fosse o meu ΔR, né? Aqui seria ΔR na direção x e aqui ΔR na direção y. Tá? ΔR na direção x, né? E aqui o ΔR na direção y. Beleza? Só que o ΔR na direção x é o ΔX. Olha aqui na figura. Ó, é o ΔX aqui, ó. É a componente x desse vetor aqui, ó. Tá? Que eu estou chamando de ΔX. E o ΔY é isso aqui. Tá? Que é a componente y do ΔR. Ok? Vamos só apagar esse parêntese aqui. Esses parênteses. Escrevo aqui ΔX. Sobre ΔT. Tá? Bom, o ΔT, ele está dividindo esse termo aqui. Então, ele pode escrever assim, ó. ΔX sobre ΔT na direção x, mais ΔY na direção y sobre ΔT. Mas esse termo aqui, ΔX sobre ΔT, é a velocidade x. Tá? Faltou só o chapéuzinho aqui. E esse termo aqui, ó, é a velocidade y. Então, quando eu vou estudar um movimento bidimensional, eu tenho agora duas componentes. Uma componente x e uma componente y, se o meu sistema for cartesiano. Tá? Se ele não for cartesiano, ele vai ter uma componente, sei lá, A e uma componente B nesse sistema AB aí. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa a aceleração. Quando eu for calcular a aceleração, eu vou ter a aceleração na direção x e a aceleração na direção y. Tá? Então, a diferença do movimento bidimensional para o movimento linear que a gente estava estudando é que agora eu tenho que analisar cada componente do vetor. Então, eu reduzo o meu movimento bidimensional a dois movimentos unidimensionais, um para x e outro para y. É como se fosse a direção SX, a trajetória SX e a trajetória SY. Então, as equações de movimento são as mesmas. Só que agora, em vez de escrever S é igual a S0 mais VT, eu vou ter que escrever X é igual a X0 mais VXT. Ao invés de escrever S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado, eu vou ter que escrever Y é igual a Y0 mais V0Y mais AYT ao quadrado. Eu vou ter que escrever uma equação para cada componente. É a única coisa que muda. Tá? É a única coisa que muda. Mas as equações são as mesmas. Por quê? Porque as relações entre as componentes não mudam, sendo vetorial ou sendo escalar. A componente é um valor escalar. Quem está dizendo que é um vetor são essas direções aqui, ó, x e y. Mas a componente em si é um valor escalar. Tá? Então, não muda nada do que a gente já viu. Beleza? Só que aqui eu tenho que dizer que essa componente está na direção x e essa outra componente está na direção y. Eu tenho que dizer isso. Por quê? Porque a análise do meu sistema é bidimensional. Ela não é só na linha S mais. Ela tem uma componente em x e tem uma componente em y. Só que cada componente se comporta como se fosse um escalar naquela direção. Então, tudo que a gente viu na direção S poderia ser na direção x.
Poderia ser na direção y, na direção z, só que a gente chamou de s, de espaço, de trajetória, tá? Mas não muda nada, beleza? Só que tem um detalhe que a gente vai analisar agora. Veja só. Aqui é o y e aqui é o x, tá? Vou desenhar a minha trajetória aqui. Beleza? Minha trajetória é S. E se eu conhecer cada tracinho aqui, eu posso ir direto na função escalar, né? Na velocidade escalar, posição escalar, se eu conhecer, tá? Mas nem sempre é fácil de conhecer ΔS, beleza? Então, eu vou analisar vetorialmente. Veja, eu tenho aqui a posição R de t, né? Então, no instante t, ele está nessa posição, ok? E no instante depois, vamos supor que ele esteja nessa posição. Então, esse aqui vai ser R de t mais ΔT. Né? Então, posição inicial, posição final aqui. Ó. Lembra, a cada instante eu estou numa posição. Então, no instante t, eu estou nessa posição aqui, por exemplo. E no instante ΔT depois, eu estou aqui. Tá? Então, meu ΔR está aqui. Ó. Esse é meu ΔR. R final menos R inicial. Veja que está bem diferente, né? O ΔS em vermelho com o ΔR em azul. São coisas bem diferentes. Né? Entretanto, vou pegar um azul mais clarinho aqui. Ó. Se eu pegar um ΔT próximo de zero, a gente vai observar um resultado que é o seguinte. Ó, passou um milésimozinho de segundo. Ele estava na posição R de t e foi para essa posição aqui. Ó. R de t mais ΔT. Tá? Passou um pentelionésimo de segundo aí. Onde está o ΔS? Nesse caso, ΔS está aqui, ó, ΔS. Ó. Esse vermelho é o ΔS. Esse vermelho é o ΔS. Onde está o ΔR ou ΔR? O ΔR está aqui, ó, de preto, ó. ΔR. Tá? Deixa eu só melhorar esse desenho aqui um pouquinho. Fazer a setinha aqui do vetor. Não está melhorando não, porque é muito pequenininho, né? Então, o ΔR, tá? É esse preto aí, pequenininho, tá? Se eu conseguisse ampliar para você, olha aí. O que você está vendo? Você está vendo que o tamanho de ΔR, tá? É bem próximo do ΔS. O tamanho do vetor é bem próximo, tá? Então, o que eu posso dizer? Que quando o ΔT se aproxima de zero, tá? O meu módulo de ΔR, ele se aproxima de ΔS. Tá? Ele se aproxima de ΔS, o módulo dele, o tamanho dele. E mais, o vetor ΔR, ele é tangente à trajetória. E o módulo desse ΔR é muito próximo do ΔS. Então, quando eu for calcular o módulo da velocidade instantânea, ela está na mesma direção que o ΔR, que tem quase o tamanho do ΔS. Então, o módulo da velocidade instantânea, que é pegar o intervalo de tempo pequeno o suficiente e ver a variação de posição, tá? Se aproxima demais com o valor da velocidade instantânea escalar. Se aproxima demais. Tá? Por quê? Porque o módulo de ΔR é aproximadamente ΔS. E quando a gente calculou a velocidade escalar, né, instantânea, a gente calculou como sendo ΔS sobre ΔT. Né? A gente calculou dessa forma. Então, quando eu calcular vetorialmente a velocidade instantânea, ela vai ser ΔR sobre ΔT, que em módulo, o tamanho, o valor dela,
se aproxima desse aqui, do escalar. O vetorial, né, o módulo do vetorial se aproxima do escalar. Tá? Mas qual é a grande consequência disso? Que esse vetor é sempre tangente à trajetória. Esse vetor é sempre tangente à trajetória. Tá? Então, a minha trajetória, vou pegar aqui a trajetória S, ela é composta de pequenos deltinhas R's aqui, ó, vetorizinhos, tá? De pequenos vetorizinhos deltinhas R's. Tá? Então, cada tracinho desse aqui vale deltinha R. Aí eu vou tentar botar orientado aqui. Cada tracinho desse vale um deltinha R. Tá? E aqui eu tenho um sistema de coordenadas qualquer, né? Como eu falei, pode ser A e B, mas eu estou usando XY. E esse aqui é o R1 e esse aqui é o R2. Né? Onde o R2 é o R1 mais ΔR. Certo? R2 é o R1 mais ΔR. Tá? No caso aqui, deltinha, né? Delta minúsculo, ΔR. Por quê? Porque é muito pequenininho. Eu estou usando deltinha R. Tá? Ou então eu poderia escrever R de T, né? E aqui o R de T mais deltinha T. Dá no mesmo. R de T mais deltinha T. E aqui o R de T. Tá? Beleza? Então, quando a gente calcular a velocidade instantânea, vetorial, né? Ela vai ser ΔR sobre ΔT. Só que o meu ΔR tem ΔX na direção X mais ΔY na direção Y sobre ΔT. Delta pequeno. Aí eu vou naquele mesmo esquema. Ó. Velocidade de T é deltinha X, deltinha T na direção X mais deltinha Y, deltinha T na direção Y. Isso aqui, ó, é a velocidade instantânea em X. E isso aqui, ó, é a velocidade instantânea em Y, Vy de T. Então, de novo, eu vou ter aqui a ideia das componentes Vx de Tx mais Vy mais Vy de Ty. Tá? Então, de novo, eu vou separar essas componentes para calcular a velocidade instantânea. Tudo bem? Então, vamos supor aqui um movimento. Vamos supor um movimento. Tá? Eu vou supor aqui que meu R, agora não é S mais, né? É R. A minha posição R de T é do tipo, vou até colocar números aqui, ó, 3T na direção X mais 5T ao quadrado na direção Y. Tá? Lembra que agora eu tenho que colocar sempre pares, X e Y, pares ordenados. Então, quem é meu R0? Meu R0 é a posição quando T é zero. Se eu substituir no lugar do T o zero, vai ficar 3 vezes zero, então vai ficar 0x. E 5 vezes 0 ao quadrado vai dar zero também, mais 0y. Então, a minha posição inicial é a origem, 0, 0. A origem, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever o par 0, 0. Né? 0 para x, ó, 0 para x e 0 para y. Tá? Quem é a minha velocidade? A minha função velocidade. Olha só, velocidade instantânea. Como a componente x é uma função de primeiro grau, eu sei que esse movimento é uniforme. Então, a velocidade é o coeficiente angular. Ou seja, é o cara que multiplica o tempo. Né? Lembra que se for movimento uniforme, a minha equação é S, S0 mais VT. Ó, o V é quem multiplica o T aqui, ó, no movimento uniforme. Né? Então, quem é que está multiplicando o T? Aqui nesse caso é o 3. 3. Então, 3x, constante. Constante. Velocidade constante, 3x. Tá? Tá demorando aí para aparecer, mas eu já coloquei 3x. Aí, pronto, apareceu. Tá? E nesse outro caso aqui, ó,
Como é que eu calculo a velocidade desse caso? Aí faz aquela regra do expoente, né? 2 multiplica o 5, vai ficar 10t, e subtrai 1 do expoente. Era 2, né? Virou 1. Não preciso colocar. Parece um G. Então, a minha velocidade instantânea ela vai ter uma componente em x e uma componente em y. E a minha aceleração instantânea? Mesma coisa. Olha, em x a velocidade é constante. E se a aceleração mede a taxa de variação da velocidade, então em x vai ser zero. Por quê? Porque em x não varia a velocidade. Lembra? A taxa de variação de uma constante, ela está me indicando quanto que varia algo que não varia. Quanto que varia algo que não varia? Ora, varia zero, porque não varia. Tá? Então, uma constante tem velocidade zero. Beleza? Então, a aceleração de uma velocidade constante é zero. E neste caso aqui, aplica de novo. O expoente é 1, né? Vai multiplicando. Fica 10t elevado a zero. Elevado a zero ali vai dar 1, né? A gente não coloca. Tá? Então, fica só 10y. Então, veja que, neste caso, eu tenho um movimento em que ele é mu em x e ele é muv em y. E as componentes de velocidade e aceleração comprovam isso. Olha, em x ele tem velocidade constante, característica do mu. Em y ele tem aceleração constante, característica do muv. A posição é função de primeiro grau em x, característica do mu. A função posição é de segundo grau em y, característica do muv. A velocidade tem função de primeiro grau em y, característica de muv. Tá? A aceleração é zero para a componente x, característica de mu. Né? Para ser mais específico, o movimento retilíneo uniforme, quando a aceleração vetorial é zero. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer agora vai ser a mesma coisa que vimos em cinemática, tá? Escalar, só que agora em 2 dimensões. Professor, e se eu soltar um aviãozinho aqui agora, esse aviãozinho vai voar em 3 dimensões, não é? É. E aí, a gente vai ter o quê? No caso do aviãozinho, usa o preto aqui de novo. R de t vai ser um x de t na direção x, mais um y de t na direção y, mais um z de t na direção z. Ou seja, ele vai ter 3 componentes. A velocidade é a mesma coisa. Velocidade instantânea, né? Que é vetorial, né? Faltou a setinha em cima. Mesma coisa. Vai ter um vx na direção x, mais um vy na direção y, mais um vz na direção z. Isso se for 3 dimensões, né? Tá? E a aceleração instantânea é a mesma coisa. Lembrando que isso aqui é função de t, tá? Eu não coloquei, mas é função de t. Aceleração de t x na direção x, mais aceleração de t y na direção y, mais aceleração de t z na direção z. A gente não vai mexer muito com tridimensional agora, tá? Até porque não convém por enquanto, ok? Mas o bidimensional, né, é como se essas componentes z aqui fossem zero e a gente trabalhasse somente com isso aqui. Como a gente só aprendeu movimento uniforme e movimento uniformemente variado, eu vou aplicar os exemplos baseado nisso aí. Tá? Então, vai ser conteúdo para a nossa próxima aula. Como que vai ser a aplicação desses movimentos, vetorialmente falando. Tudo bem, pessoal? Então, a gente para por aqui e na próxima aula a gente já vai ver lançamento oblíquo. Tá? E a gente vai estudar o que é lançamento oblíquo com essa teoria que a gente viu. Lembra, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. A minha velocidade ela é sempre tangente à trajetória, minha velocidade instantânea. O vetor tem sempre a direção de ser tangente à trajetória. Isso tem que ficar na sua cabeça. Tá? As demonstrações estão aí. Mas se você chegou a esse resultado e a entender isso aqui, cada ΔRzinho aqui, tá ótimo. Se chegou ainda a entender as componentes, melhor ainda, tá? Mas a gente vai ter tempo para aprimorar essa ideia das componentes mais para frente.
Mas eu quero que você fique na sua cabeça que a velocidade instantânea ela é sempre tangente à trajetória. E o módulo dela, né, o valor dela, é basicamente, né, ela se aproxima muito do deltinha S sobre deltinha T. É igual, né? No limite é igual, mas enfim, tá? Da velocidade escalar instantânea que a gente aprendeu a calcular lá no começo. Beleza? Tranquilo? Só que como a gente vai calcular em termos das componentes, eu quero que você separe o movimento em x e em y. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. A gente se vê na próxima aula de lançamento oblíquo aí. Show? Falou, valeu, bons estudos.